Oi. Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto, colocando-nos diante do Senhor em oração, pedindo que Ele, nesse tempo agora, possa conduzir, porque os minutos que virão serão minutos preciosos, serão minutos em que nós poderemos nos desligar de Amém? Amém, queridos? Amém. Que assim seja. Vamos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor. Feche os olhos. Se coloque diante do Senhor agora em oração. Senhor nosso Deus e Pai, bendito, santo, poderoso é o Senhor. Cremos, ó Deus, que quando nós abrimos a nossa boca, as nossas palavras, ó Deus, estão neste momento sendo conduzidas diante de Ti, ainda que também já saibamos que o Senhor conhece o nosso pensamento e sabe, ó Deus, a intenção do nosso coração. Tudo aquilo que viermos a pedir, a falar, a apresentar ou declarar, o Senhor já sabe. Mas, Senhor, o Senhor também deseja que nós venhamos a expressar a nossa gratidão, expressar a nossa petição, expressar, ó Deus, porque é uma maneira de dizer que nós dependemos de Ti, é uma maneira de dizer que nós precisamos do Senhor, e de fato, Pai, nós precisamos. Ó Deus, que esta convicção esteja firmada no coração de cada um aqui, para que todos, ó Pai, possamos sim dizer e afirmar que precisamos de Ti,
assim como o nosso pulmão precisa do ar para respirar, os nossos pulmões precisam do ar para respirar, o nosso organismo precisa do sangue que corre em nossas veias. Senhor, nós precisamos, a nossa alma anseia por Ti, o nosso espírito, ó Pai, se apresenta diante do Senhor neste momento, e queremos, ó Deus, que sejamos adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Nós consagramos este momento de culto ao Senhor, nós consagramos este tempo, estes minutos, estas horas que juntos passaremos, para que o Senhor se agrade de tudo que há de acontecer aqui em nosso meio, Senhor. Nós consagramos este espaço, ó Deus, aqui agora, junto com a Tua igreja, quando celebraremos e cantaremos, ouviremos a Tua palavra. Ó Deus, ali embaixo, quando hoje estarão as crianças utilizando, ó Deus, as novas salas com os móveis que ali foram adquiridos, Pai, desde já nós consagramos, ó Deus, tudo isso ao Senhor, porque é o Senhor, ó Pai, quem tem nos dado esses privilégios, estas bênçãos, e nós consagramos, ó Pai, cada centímetro, cada espaço deste local, para que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado. Sabemos que a Tua presença transcende não somente este local, este imóvel, mas transcende, ó Deus, qualquer ponto, ó Deus, na galáxia, no universo. O Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor, ó Deus, pode todas as coisas, e o Senhor também conhece todas as coisas. E agora, Pai, assim como a Tua palavra nos diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, desde quando fomos gerados, o Senhor também sabe do nosso futuro. E ó Pai, eu quero pedir agora que a Tua bênção esteja sobre nós, esteja, Pai, sobre a Tua igreja reunida aqui, sobre as pessoas que aqui estão, sobre os equipamentos, ó Deus, a mesa de som, data show, computadores, instrumentos musicais, acima de tudo, Senhor, as pessoas que utilizam estes recursos, porque senão nada tem sentido, Pai. Que o Senhor nos abençoe. E em nome de Jesus, nós repreendemos agora, como igreja do Senhor, todo ataque do maligno, todo pensamento contrário à Tua vontade, toda tentativa de obstruir, de atrapalhar a unção e a direção do Teu Espírito no nosso meio. Nós repreendemos e desfazemos em nome de Jesus toda a obra má. E que a obra da luz, o amor de Deus, a Tua graça estejam sobre nós, a unção do Teu Espírito esteja sobre o Teu povo, ó Pai, desde agora e para todo sempre. Assim nós oramos, a Deus, agradecidos e pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E graças a Deus, porque nós estamos juntos. Amém? Enquanto nós cantamos esta canção que declara que nós estamos juntos, que você possa estender a sua mão. E eu quero agradecer aqueles que nos visitam, né? A jovem que está conosco ali, Deus abençoe. É uma alegria tê-la aqui. Pastor Leibe, é a sua esposa, cadê o pastor Leibe? Levanta a mão lá. Pastor Leibe, pastor aqui no Paraná, está visitando Curitiba. Seja bem-vindo, pastor, a sua esposa também. Uma alegria tê-los aqui, e assim como todos os demais que aqui estão, né? Que Deus esteja nos abençoando, porque somos o povo de Deus. Vamos juntos dizer como cantamos, juntos na mesma fé, no mesmo amor. Um abraço, um aperto de mão, porque juntos se expressa dessa maneira. Vamos lá, meus irmãos, um abraço aí para quem está do seu lado, em nome de Jesus. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do pão, cordas que foram partidas. Vida é mais viva.
Corpo onde há vida é mais vida, com certeza. A palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo 1, os versículos de 9 a 12. Façamos a leitura conforme a projeção. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos, que nos fez habilitados para participar da graça da luz. Amém. Que Deus abençoe. Pode assentar-se, irmã Ana Maria, irmão Noel, a célula que acontece ali na casa deles, vai compartilhar conosco nesse momento. Bom dia, amada igreja. Bom dia, boa noite, amada igreja. Queremos saudar os amados irmãos, esse momento em que nós podemos compartilhar um pouquinho o que está acontecendo lá na casa da gente, né? As células, nos encontros. E a cada dia nós temos sendo envolvidos por situações novas, né? Momento de compartilhar, momento de estudar a palavra, momento de integração, momento de louvor, adoração. E nossa célula já está com... Nós já temos um grupo razoável de irmãos, já passaram por ali, alguns acabaram passando para outra célula, outros chegaram, e assim nós temos um fluxo grande de pessoas que passaram por ali e outros que ficaram. E desse grupo que ficou, já está quase acontecendo aquele momento, né? O pastor Flávio vai nos visitar essa semana para aquele momento de multiplicação. Mas eu não vou falar sozinha a respeito do que nós temos feito ali. Aí eu pedi para 2 casais em treinamento. Nós temos 2 casais que estão, desde o começo, já sendo trabalhados para serem líderes de novas células. E um desses casais, eles já trabalharam como líder de outra célula e agora já estão prontos para estar liderando outras células. E é um desses casais. Depois, em outro momento, quando o pastor Flávio falar sobre a multiplicação da nossa célula, nós estaremos apresentando esses irmãos. Mas hoje o testemunho vai ser deles. Então, vou chamar o Rafael aqui, o Rafa, com a Fábio. O outro casal que estaria fazendo esse momento de compartilhar do que está acontecendo lá na célula é o Adriano e a Vanessa, mas o Adriano está doente, ele não pôde vir, precisou... está na emergência, até nós precisamos orar por eles, então não puderam comparecer. E então o Rafael e a Fábio vão estar falando um pouquinho do que é a célula para eles. Boa noite, irmãos. A gente falou algumas vezes aqui, né, sobre célula, mas nesse momento eu queria falar algo recente, que no começo do mês passado eu fiz uma cirurgia, né, retirada da vesícula, e fiquei 1 mês exatamente sem ir na célula. E fez muita falta na minha vida. Muita mesmo, assim. Chegava terça-feira, parece que estava um vazio, assim. Mas não só, também pela questão de comunhão, de ver os irmãos. Mas não só por isso. A gente tem um tempo ali para estar orando um pelos outros, para estar conhecendo pessoas novas. A Dani, que eu acho que é o fruto mais, né, já que a gente já está começando a colher, né, dela, assim, já tem vindo, ontem veio nos jovens. Então, assim, Deus tem tocado as nossas vidas para compartilhar do amor dele às outras pessoas. Pessoas que estão aqui, que são irmãos em Cristo, e pessoas que ainda não conhecem a Cristo, como o caso da Dani e de tantos outros que têm chegado às células. Então, realmente fez bastante falta. E eu estou bem feliz de ter podido voltar à comunhão com eles. Boa noite.
O mais importante até da célula, no nosso processo, quando a gente voltou aqui para a IBNM, e às vezes a igreja já está grande, então você às vezes não consegue ter tanta intimidade, não consegue, né, encontrar um grupo ali que você possa ter essa intimidade, que possa estar orando por você, que você possa estar orando para essas pessoas. E na célula é onde a gente encontra isso, né? E tem refletido, a intimidade que a gente tem lá, espiritualmente falando, tem se refletido aqui também, né? Alguns ministérios estão começando, as células estão se multiplicando. Então, assim como a gente sempre faz um convite para quem ainda não tem uma célula, para quem ainda não frequenta, tem um outro convite também, para você que já está há um tempo aí no banco, para você que vem aqui todo domingo, está na hora de fazer um pouquinho mais, está na hora de se integrar, né? Procurar um grupo para você poder fazer mais. De repente é nesse grupo que você vai sentir e saber qual que é o propósito de Deus. De repente é lá que Deus vai te falar qual que é o teu dom. De repente é lá que Deus vai te entregar alguns talentos para você cuidar, né? Porque lá na célula a gente muitas vezes cuida de vidas, né? Nós estamos lá para pastorear na vida uns dos outros. Mas é lá também que Deus nos fortalece, é lá também que Deus nos dá direção para muita coisa. Aquele tempo que a gente tem aqui no domingo reduzido, lá na célula você pode trabalhar ele um pouco mais. Tem um pouco mais de tempo para dedicar a Deus e ouvir o que Ele tem para a sua vida. Tem um detalhe até que quando alguém falta, ou porque está doente, ou porque foi viajar, então o grupo faz questão de gravar o grupo cantando, dando testemunho e repassar para quem não veio, em momento, na mesma hora, porque nós temos um grupo organizado no WhatsApp e a gente faz o contato tudo por ali, manda as músicas, manda tudo que está acontecendo naquele momento na célula. Então, a gente não fica sem participar, mesmo quando está doente ou quando está viajando, está participando da célula. É muito interessante, é muito importante, faz muito bem. Então, quem não está participando ainda, procure se envolver. Aí no boletim tem a relação de todas as células, todos os lugares. Procure aquela que está mais perto da sua casa, procure os líderes, fale com eles e busque uma célula para você congregar. Amém? Graças a Deus. Foi mencionado aqui que ali nós temos oportunidade de também servir a Deus, e com certeza isso é fato. Outro aspecto importante é a possibilidade de não somente ser acompanhado, mas também de acompanhar pessoas, né, de estar intercedendo. Os grupos aí de WhatsApp estão o tempo todo com mensagens, né, sendo postadas, e isso faz com que a gente esteja se lembrando um do outro também no decorrer da nossa dinâmica diária. E é bíblico, afinal a palavra de Deus diz que nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras, incentivar uns aos outros para servir a Ele com alegria e com intensidade. Amém? Você tem no seu encarte aí a foto e também um enunciado do pastor Flávio falando sobre as células e a relação então das mesmas no dia, em cada um dos seus dias. Amanhã o boletim coloca a célula na casa da irmã Ivete, mas amanhã vai ser na casa da irmã Lúcia, segundo o Leandro compartilhou com a gente há pouco aqui a esse respeito. Queridos, vamos continuar louvando ao nosso Deus. E o cântico que nesse momento iremos entoar, o hino que agora iremos entoar, ele fala: em nada ponho a minha fé, senão na graça. Só a irmã Marli sabe? Essa é da época do cantor cristão. Em nada ponho, senão na graça de Jesus. Vamos colocar de pé? E agora, enquanto cantamos este hino, você também terá a oportunidade de consagrar seus dízimos e ofertas ao Senhor. Esse é o momento do nosso culto, do culto que prestamos a Deus, que tem a ver com a oferta, tem a ver com a entrega, tem a ver com consagração. Então eu convido você a não voltar para o banco, mas permaneça aqui à frente. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela consagração, pela oferta aqui trazida diante do altar de Deus, também orando e intercedendo para que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Faça isso com alegria em nome de Jesus. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor
que assim a sua fé esteja firmada no Senhor. E a entrega, a oferta agora consagrada, é um ato de fé, é um ato de dedicação, é um ato de render a Deus nosso louvor e a nossa gratidão. Eu sei que alguns irmãos voltaram para o seu lugar, mas por favor, voltem agora para frente. Vou fazer isso até o dia que todo mundo lembre e não volte para lá, tá bom? Fica aqui, vamos orar agradecendo e consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Paizinho, nós te louvamos e te agradecemos, porque estes teus filhos e filhas aqui chegaram por um ato de obediência. E o Senhor, ó Deus, se agrada com a obediência. O Senhor, ó Deus, se alegra quando nós somos fiéis, e assim queremos continuamente ser. Pai amado, abençoe todo o recurso agora consagrado, para que, enquanto administrarmos, ó Deus, esses valores que são colocados diante do altar, que a tua igreja, ó Deus, enquanto organismo vivo, mas que também, ó Deus, tem atribuições administrativas, financeiras, saibamos, ó Deus, por quais caminhos trilhar, as decisões que têm sido tomadas, que todas, ó Pai, sempre possamos buscar a tua direção e o melhor para o reino, o melhor, ó Deus, para a propagação do Evangelho, para o desenvolvimento, o sustento da tua obra neste lugar e também em toda parte do mundo. E agora, em particular, eu peço pela vida destes que aqui se achegam, Senhor, para que o Senhor continue abençoando, porque nós sabemos que já tem sido alcançados, ó Deus, pelas bênçãos do Senhor, a vida de cada uma destas pessoas. Ó Deus, continua abençoando, multiplicando, fazendo com que os recursos, ó Pai, nunca faltem, mas pelo contrário, sempre existam com abundância, para que o teu povo, ó Deus, possa também ofertar com abundância, ofertar com generosidade, ofertar com liberalidade, ó Deus, porque assim, com certeza, muito nós podemos fazer quando temos pessoas que, além de serem fiéis, também podem, ó Deus, olhar para os desafios com os olhos da fé e vermos que é possível avançar. Deus querido, abençoe, Deus, a tua igreja em todos os seus desafios e necessidades. Assim nós oramos agradecidos e pedindo em nome de Jesus e para a glória e honra dele. Amém? Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Hoje é dia dos pais e depois nós vamos orar pelos pais, mas agora vamos louvar a Deus nesse momento, bendizendo e consagrando também a nosso louvor, a nossa adoração. Boa noite, irmãos. Esse é um momento muito especial para nós, irmãos em Cristo, para nós, filhos do Senhor. É um momento em que Deus nos chama a adorá-lo, a nos colocarmos no seu altar e a render-lhe os nossos corações. Então, se você veio preparado aqui essa noite para realmente adorar a Deus, a gente convida você a, neste momento, declarar, como um dia toda a terra vai declarar, toda língua vai confessar, que somente Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Vem, esta é a hora da adoração, a hora de você se colocar diante do Senhor, apresentar teu coração, apresentar a tua vida. Coração
povo se reúne aqui nessa noite, Pai. Nós estamos na Tua presença, Senhor, como vimos nas nossas casas, ó Pai. Alguns com os corações angustiados, outros com os corações alegres, vibrantes, Senhor. Mas o que nós queremos neste momento é Te render as nossas vidas, Pai. É Te render o nosso louvor, a nossa adoração. Porque como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom viver na Tua presença, Senhor. Como é bom nos reunirmos aqui com os nossos irmãos, Senhor, e declarar que somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor. E somente ao Senhor nós levantaremos as nossas mãos. Somente ao Senhor nós honraremos, ó Pai, até que o Senhor venha nos buscar para passar a eternidade aí contigo, Senhor. Por isso cantaremos ao que é digno de receber a honra, ao que é digno de receber a glória. As palmas. As crianças venham aqui à frente, nós vamos orar com elas, a irmã Neuza vai orar com elas, e agora à noite elas vão estar tendo a possibilidade, o privilégio de estar inaugurando as novas salas, né? E você que participou de alguma maneira, ou mesmo que não tenha participado, vale a pena conhecer as novas salas. Dá vontade da gente ir para lá também, né? Porque ficou muito gostoso aquele ambiente, bem preparado. E graças a Deus por isso, graças a Deus pelas ofertas de irmãos, de irmãs que ajudaram a contribuir para a aquisição desses materiais também que ali estão sendo colocados. E queremos agradecer a Deus, né, por isso tudo. Mas primeiro vamos orar com elas, depois a gente vai orar agradecendo também mais uma vez ali pelas novas salas. Som. Eu gostaria de convidar, né, não vão embora antes de dar uma passadinha lá para vocês verem. Ficou muito lindo. E eu gostaria aqui de agradecer a Juliane e a Josiane, que o que vocês encontrarem lá do colorido, dos móveis, é tudo ideia delas. Sabe? Ficou muito bonito, né? Que Deus abençoe. Mas não vão embora sem antes passar lá. Ficou muito legal mesmo. Vamos baixar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhinhos. E vamos falar com aquele que nos deu o ar que nós respiramos para nós estarmos aqui nessa noite. Senhor Deus, muito obrigada
por esta igreja, onde nós aprendemos a tua palavra. Obrigada pelas nossas salas que nós vamos inaugurar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para a irmã Rosângela acompanhar as crianças, as irmãs que vão estar lá. E antes de usar a sala, orar, consagrando ali as salas ali, esse tempo de louvor lá, naquele momento. Tá bom? Queridos, vamos nos colocar em pé novamente. Nós estaremos entoando uma canção ao Senhor que exalta a grandiosidade do nosso Deus. Que você possa estar colocando toda a tua adoração nessa canção, feita como uma oração ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. É o meu Deus.
Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nesse Dia dos Pais, não há como não fazer uma reflexão bíblica que nos remeta a pensar um pouco sobre essa responsabilidade, olhando sob a perspectiva mais abrangente, que vai além da pessoa, do homem dentro de casa, mas também a sua participação, o seu envolvimento, a contribuição que Deus deseja que todo homem possa conceder ao ambiente onde ele participa, onde ele está. Na narrativa bíblica não faltam exemplos para nós analisarmos, estudarmos e vermos homens que Deus usou, que Deus pôde escrever a sua história de forma significativa, poder de fato contribuir para gerações que inclusive dentre as que hoje iremos trabalhar, até hoje continuam causando impacto. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, de 23 a 25. Êxodo, capítulo 2, de 23 a 25. Tudo bem? Diz assim, texto bíblico, Êxodo 2, a partir do verso 23. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Verso final do texto fala sobre Abraão, Isaque e Jacó. Evangelho de Mateus, no capítulo 22, 32, quando Jesus fala sobre a ressurreição, ele faz menção também a estes nomes. Diz assim o texto bíblico, Mateus 22, 31 e 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Se nós formos olhar, encontraremos vários outros textos usando esta expressão, usando esta referência de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Nós estamos falando aqui de 3 gerações. Abraão, que gerou Isaque, Isaque que gerou a Jacó. Abraão enquanto pai de Isaque, avô de Jacó, Isaque, pai de Jacó, e Jacó, pai das 12 tribos de Israel. Quando eu pensei nessa figura, nessa representatividade, que a expressão o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, continuam fazendo sentido para as nossas vidas hoje, com certeza é preciso fazer uma reflexão e uma aplicação para a nossa conduta, para a nossa existência hoje. A própria palavra gerações aqui fica implícita, porque está falando de 3 gerações, conforme nós já acabamos de mencionar. Diferentemente de hoje, as 3 gerações de Abraão, Isaque e Jacó não tiveram a mesma dinâmica de interferência diretamente convivendo conjuntamente. Por exemplo, Abraão, ele não conviveu diretamente com Jacó, o que hoje é muito comum, você ter o avô participando
da vida familiar, os avós participando da vida familiar. Às vezes pode não morar na mesma casa, mas tem afinidades, tem uma história. Provavelmente hoje alguns aqui estiveram reunidos, né? Pai, avó, pai e filho juntos, celebrando o Dia dos Pais. Então são coisas que hoje nós temos essa possibilidade. E com certeza isso garante para nós uma dinâmica diferente. Assim como em outros momentos nós temos comentado sobre o desafio também de se relacionar e conviver entre estas gerações. De conviver gerações que têm uma história diferenciada, uma construção de vida diferenciada, mas que hoje estão unidas. Abraão, Isaque e Jacó têm muito a nos ensinar. O legado que eles deixaram tem muito a nos oferecer. E eu quero trabalhar justamente com os elementos comuns na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. Acompanhe comigo lá no livro de Gênesis, alguns textos que nós vamos citar. Inicialmente, Gênesis no capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2, e depois vocês vão acompanhando comigo outros textos ainda em Gênesis. Gênesis 12, 1 e 2. Diz assim o texto: E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão representa aqui o chamado para uma promessa. O chamado para experimentar e ser responsável para que a promessa ela pudesse se concretizar. Um pouco mais à frente, capítulo 17 ainda, versículos também 1 e 2, diz assim o texto: Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Uma outra tradução vai dizer: anda na minha presença e sê perfeito. E verso 2: Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abraão prostou-se com o rosto em terra, e aí Deus continua falando com ele. Um pouco mais à frente, capítulo 26, verso 24. Agora, referente ao relacionamento de Deus com Isaque. Gênesis 26 e 24. Capítulo 26, verso 24. Diz assim: E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a descendência por amor do meu servo Abraão. Esse texto, ele faz a correlação perfeita para aquilo que a gente quer falar nessa noite. Deus se revela a Isaque e justamente faz menção: eu sou o Deus que se revelou a teu pai. Isaque tem uma história que vai dando continuidade, uma história de relacionamento com Deus que vai sendo escrita. Um pouco mais à frente, capítulo 32, versos 30, falando agora sobre Jacó. Capítulo 32, versículo 30. Momento em que, depois de, podemos até dizer, um tanto quanto perambular na vida, de passar alguns anos trabalhando para conquistar a mulher dos seus sonhos, o amor da sua vida, Jacó, ao retornar no processo agora para se reencontrar com Esaú, então nós já estamos lendo a narrativa bíblica um pouco mais à frente da história, em que Jacó está voltando para se reencontrar com Esaú, e neste caminho então ele tem um encontro com Deus. Diz o versículo 30, por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Capítulo 35, versos de 1 a 3, momento em que ele está diante de Deus, diante do anjo, e ali é
denominado Peniel. Mas agora ele prossegue em sua caminhada, e no capítulo 35, de 1 a 3, nós vemos uma outra menção. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó. Então veja, Deus se revelou a Abraão, Deus falou com Abraão, depois ele fala com Isaac, e aqui óbvio que tem outras passagens, mas essa também está fazendo referência a Deus falando com Jacó. E ele diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho por onde andei. 3 homens, 3 histórias, 3 legados, 3 aspectos que estão presentes na vida destes 3 homens e que tem a ver também com o que nós estamos vivendo hoje, porque o que eles viveram, o que eles passaram, com certeza de alguma maneira também nós podemos vivenciar. Primeira coisa comum que nós encontramos na história de Abraão, de Isaac e de Jacó, pelo menos a primeira que eu quero destacar, e ela é óbvia, mas precisa ser lembrada. Abraão, Isaac e Jacó eram homens pecadores, homens falhos, homens cheios de defeitos, homens problemáticos, homens difíceis. E aí você pode tirar a expressão homem, o gênero masculino, e fazer atribuição à pessoa. 3 pessoas difíceis, 3 pessoas complicadas, 3 pessoas cheias de procedimentos que trouxeram dificuldades para as suas vidas. O que nós temos de similar na vida destes 3 homens, essas 3 pessoas, com relação ao fato de que eles eram pecadores, é porque a Bíblia narra que, em momentos distintos, os 3 se utilizaram da mentira. A mentira é algo que fez parte desse momento da história, ou foram alvos da mentira, foram, de alguma maneira, envolvidos por um processo em que a mentira esteve presente na vida deles. Quando nós olhamos para os nossos pais, para os homens que hoje vivem, que hoje aqui estão, fica sempre a responsabilidade de serem exemplo, de serem padrão de conduta, de testemunho. Mas se cada um de nós aqui fosse levantar os homens com os quais convivemos, seja os pais, esposos, até mesmo filhos, também, assim como Abraão, Isaac e Jacó, foram pecadores ou são pecadores. Isto nos mostra que todos precisam do perdão de Deus. Todos precisam da intervenção de Deus. Todos precisam ser tratados por Deus, serem trabalhados por Deus. E esse é um ponto fundamental. O fato de sermos pecadores é algo comum a todos nós, não era privilégio deles. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que todos pecaram e não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então o pecado ele faz parte da nossa natureza, da essência. O problema não é ser pecador, o problema é continuar sendo pecador constantemente. O problema não é o fato de identificar e reconhecer que nós pecamos, mas é permanecer no erro, é permanecer fazendo as coisas erradas, é permanecer persistindo longe dos caminhos do Senhor. Todo homem precisa ser moldado, ser trabalhado, ser lapidado por Deus. Todo ser humano necessita, mas como estamos falando do homem, então especificamente aqui também. E aí as mulheres têm uma contribuição muito importante nesse processo. Que sejam mulheres que ajudem seus maridos, ou seus filhos, ou seus pais, ou seus sobrinhos, ou até mesmo seus colegas e amigos, a fazerem a vontade de Deus. A mulher de Ló, em vez de Jó, melhor dizendo, a mulher, pode ser também a mulher de Ló, né? As duas. A mulher de Jó, em vez de
chegar para ele e dizer: olha, está difícil, mas nós estamos juntos. Ela diz: abandona o teu Deus e morre no momento da dificuldade. Graças a Deus que Deus não me deu uma mulher dessa, irmãos. A mulher de Ló também pode ser exemplificada como alguém que virou para trás e desobedeceu à orientação de Deus. De modo que as mulheres exercem uma influência muito grande na vida dos homens. Salomão, a Bíblia diz que as mulheres lhe perverteram o coração. Que poder vocês têm, hein, mulheres? As mulheres perverteram o coração de Salomão a ponto de ele se desviar e se distanciar totalmente do que Deus gostaria que ele fosse como rei. Abraão, Isaque e Jacó viveram uma vida com certeza cheia da experiência e da graça de Deus sobre eles, porém vivenciaram situações muito difíceis, muito complicadas. Homens falhos, pecadores que, tentando resolver os problemas, acabaram criando outros problemas. De Abraão é talvez o maior de todos os exemplos, porque junto com Sara consentiu na ideia dela, na famosa ideia, até o jeitinho brasileiro de Sara, né? Ela também tinha um jeitinho lá, ela deu um jeitinho para, já que Abraão, ela não podia ter filhos, então olha, lança a mão de Agar, então tem relações com ela e tem o seu filho com ela. Por que Deus já não deu Isaque para Abraão no início? Quando Deus o chamou lá em Gênesis capítulo 12, Abraão tinha 75 anos, por que ali já nos próximos meses, nos próximos anos, já não foi concretizado aquilo? Se Deus tinha o propósito de construir a partir de Abraão e Sara a nação de Israel, por que Ele permitiu que Sara fosse estéril? Por que Ele permitiu que durante 25 anos ela ainda fosse estéril? Isso é um contrassenso, é ilógico, é irracional. Mas quem disse que Deus pensa como a gente? Nós queremos seguir dentro de um padrão normal, dentro de uma situação de normalidade, só que para que Deus possa nos moldar, o extraordinário precisa acontecer. E é interessante que alguns iam dizer o seguinte, aqueles que são adeptos à maldição hereditária, que Isaque sofreu da mesma maldição, porque Rebeca também era estéril. Será que era uma maldição, irmãos? Se você achar que era, então saiba que foi o próprio Deus que colocou. Deus permitiu que Abraão, que Isaque, tivesse uma experiência de fé. Somente depois da oração, somente depois da entrega, somente depois de exercitar a fé e continuar confiando em Deus é que ele responde. A Bíblia diz que depois que Isaque orou insistentemente, ele então abençoou e Rebeca ficou grávida. Mas afinal de contas ele não era a continuidade da promessa, mas Deus estava trabalhando, estava forjando o caráter daqueles homens. E há quem diga, eu gosto muito da expressão, que Deus não estava preparando um pai para Isaque, mas Deus estava preparando um pai para as nações. E é por isso que ele precisou de um tempo de ser moldado, de ser forjado, de ser provado. As provações nos aproximam de Deus, queridos. As provações nos colocam mais perto dele. Veja a provação como oportunidade de crescimento na sua vida. Outro fator comum na vida destes três homens é que eles foram homens de fé. Abraão, chamado pai da fé. Mas Isaque também foi um homem de fé. Já fiz menção ao fato de que ele orou insistentemente, e diz a Bíblia que após a oração dele, então Deus ouviu a sua oração e respondeu, e Rebeca então deu à luz, engravidou e veio a dar à luz a Jacó e a Esaú. Jacó é um homem que
nem sempre é citado sob essa perspectiva. Mas se teve outro homem de fé, foi Jacó. Ele fez pactos com Deus. Quando ele estava lá com Labão, Deus abençoou a Jacó, abençoou o trabalho de Jacó, e isso tem a ver com o pacto que ele fez com Deus, dizendo que lhe daria o dízimo de tudo que Deus lhe desse. E meus irmãos, dízimo é um assunto espiritual. Consagração dos dízimos, o pacto, a aliança de consagrar os dízimos a Deus é algo espiritual. Quando Jacó se comprometeu a ser fiel nos dízimos, Deus continuou abençoando a vida de Jacó de forma exponencial. Jacó foi um homem de fé. Quando ele lutou no Val de Jaboque, ele foi reconhecido também assim. Ele teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Isso é muito significativo. Porque o nome Jacó significa o quê? Usurpador, enganador. Como é que está o teu conhecimento bíblico, queridos? Abraão, Isaac e Jacó já é um negócio tranquilo para você? E o que dizer então de outros nomes? Tamar, quem sabe quem foi Tamar? Amados, leitura bíblica, conhecimento da história bíblica, coisa básica. Irmãos, eu estava nesses dias conversando com alguém e aí Deus tocou no meu coração para mostrar minha Bíblia, não é essa daqui. Se eu tivesse lembrado, eu tinha trazido. Essa aqui já é de, deixa eu ver, 2009. Essa aqui é de 2009. Mas a minha Bíblia de conversão, eu não consigo mais fazer isso aqui. É de 1992, essa Bíblia. Mas está ali no gabinete, se alguém tiver curiosidade eu mostro lá. Eu tenho que tomar cuidado, meus irmãos, porque ela está se desfazendo, está se desmanchando. Sabe por que eu estou contando isso, irmãos? Porque quanto mais eu me aproximo da palavra, mais eu me aproximo de Deus. E quanto mais eu me afasto da palavra, mais eu me afasto de Deus. Viver intensamente a fé, comprometidamente, com amor, com denodo, com zelo, com responsabilidade, implica em eu transpirar de maneira que a Bíblia, meus irmãos, ela seja um referencial contínuo para a minha vida. Quantos sabem quais são os livros da Bíblia? 66, é verdade? Será que é mesmo? 666? Quantos no Antigo Testamento? E no Novo? Aí vocês fizeram a continha, né? Fica fácil. Quais são os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e... Pastor, o que isso tem a ver com Abraão, Isaac e Jacó? Tem a ver, meus queridos, que eu preciso conhecer a história bíblica, eu preciso conhecer a palavra de Deus, se eu quero ser um homem abençoado. Se você quer ser uma mulher abençoada, vai para a palavra. Você quer ser um pai abençoado, vai para a palavra. Mas leia, busque, clame, escreva, clame, peça para que Deus se revele, e Ele se revela, queridos. O que eu aprendi de Bíblia, meus irmãos, não foi no seminário. O que eu aprendi de Bíblia, meus irmãos, foi na escola bíblica chamada dominical. Durante 3 anos de intenso estudo na IBD. Eu não perdia, meus irmãos, uma IBD. Porque eu queria conhecer mais de Deus, eu queria conhecer mais da palavra de Deus. Logo que eu tomei a decisão por Cristo, eu chamei meu irmão lá em casa. E eu falei assim: conta para mim a história da Bíblia, conta para mim as histórias bíblicas. Nós ficamos, meus irmãos, a fio, quase 6 horas conversando. E ele começou desde lá de Gênesis, da criação, e eu agradeço a Deus porque ele sabia o que ele estava contando para mim. E eu fiquei assim, extasiado. Escuta, mas como é que você sabe tanta coisa sobre a Bíblia? E aí ele falou assim: abre lá no Gênesis, capítulo tal.
eu fiquei muito curioso sobre a história de José. Ele falou, abre lá em Gênesis, vai ler. E meus irmãos, que coisa extraordinária eu começar a ler a Bíblia e conhecer as histórias bíblicas e conhecer as histórias dos personagens e ver o seguinte: aqueles personagens, assim como Abraão, Isaac e Jacó, foram homens pecadores, homens falíveis, assim como eu sou, mas assim também como eles clamaram, buscaram, eu também posso clamar e buscar. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Deus, queridos. É o Deus criador do céu e da terra, que foi revelado através das Escrituras e principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então, se relacionar com Deus é algo que exige de nós também buscar. Eu preciso buscar. Diz a Bíblia em Esdras capítulo 7, versículo 10, que Esdras buscou a lei do Senhor para cumprir e para ensinar. É preciso então clamar e buscar com intensidade para que nós possamos conhecer e crescer na fé e sermos moldados e trabalhados e sermos homens e mulheres de fé. Terceiro fator comum entre Abraão, Isaac e Jacó, que além de eles serem homens pecadores, homens de fé, eles foram homens abençoados. É inquestionável. Tiveram um monte de problema, um monte de luta, um monte de dificuldade. Jacó é o exemplo principal do quanto ele se desviou daquilo que Deus tinha para a vida dele, mas ele teve um encontro com Deus e retornou, e Deus abençoou grandemente a vida desses três homens. Deus abençoou de forma exponencial. Diz assim no capítulo 21, verso 22. Olha, acompanha comigo aqui, ó. Capítulo 21, verso 22. Gênesis 21, 22. O que está escrito aí, irmãos? Estão abrindo a Bíblia? Amém? Ou conectando a Bíblia? Naquela mesma ocasião, Abimeleque, junto com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Coisa maravilhosa, irmãos. Deus é contigo em tudo que você faz. A sua vida é um exemplo disso? Você tem construído algo que é perceptível? Essa expressão, capítulo 24, verso 1. Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E o Senhor o havia abençoado em tudo. Deus abençoou Isaac. Diz a Bíblia que ele construiu um grande patrimônio, e não foi daquilo que ele recebeu de Abraão, ele próprio construiu isso, porque Deus o abençoava, Deus abençoava os seus rebanhos. Diz o texto lá que aonde Isaac plantava, Deus multiplicava a plantação e dava muito mais do que os filisteus plantavam. Jacó foi sem recursos nenhum para Labão e voltou rico de lá, cheio de posses. Então, quando eu estou falando de bênção, existe essa primeira perspectiva, a bênção material sobre as nossas vidas. Porém, nós temos outros exemplos bíblicos de homens e de mulheres que foram abençoados por Deus, mas não têm em sua característica, em sua história, este grande número de patrimônio. Porque a bênção de Deus, ela não está atrelada apenas a isso faz parte da nossa vida. E sim, Deus também nos abençoa e há de multiplicar os recursos nas nossas mãos para suprir todas as nossas necessidades. Eu não estou dizendo que aquela pessoa que não tem um grande número de posses a serem elencadas, de patrimônio, ela não é abençoada. Porque a bênção de Deus, ela não se restringe ao aspecto material, mas pode também alcançar materialmente. E nós devemos buscar sim, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos nosso lar, nossa casa,
recursos financeiros para suprir as necessidades e abençoar a vida daqueles que não têm, da vida daqueles que passam por necessidades e dificuldades. Eles foram homens abençoados, mas principalmente não por causa do patrimônio que construíram, mas por causa do legado de fé que deixaram. E é isso, queridos, que você, pai, precisa deixar para os seus filhos. Um testemunho de fé, um exemplo de fé. Ser um homem de oração, um homem consagrado, que busca a Deus, que procura levar a sua família a fazer a vontade de Deus, que procura trazer seus filhos à casa de Deus, que procura incentivá-los a crescer na fé, tanto quanto você também tem crescido. Abraão, Isaque e Jacó contam-nos desse legado que envolve vários aspectos. Mas, acima de tudo, eu quero finalizar com a seguinte perspectiva. Hoje, 2014 anos depois de Cristo, aproximadamente 5.500 anos desde essa história, nós estamos falando de Abraão, de Isaque e de Jacó. Homens que deixaram na história uma marca, e principalmente uma marca de fé. Hoje a mídia, a tecnologia, os recursos que estão aqui diante das nossas mãos, muitas vezes nos levam a resolver as coisas com base em todos esses recursos e aparatos que hoje existem. O avanço da medicina, o uso, a utilização de remédios que até alguns anos atrás, até alguns dias atrás, eram desconhecidos, hoje ajudam na cura de dezenas de enfermidades. Isso é bom, mas isso pode ser ruim, quando a gente deixa de depender de Deus para utilizar-se ou depender apenas desses recursos humanos. Abraão teve Isaque depois de uma experiência de fé. Rebeca pôde dar à luz depois de uma experiência de fé. Naquela época não existia recursos para buscar a gravidez. De forma alguma estou dizendo que seja errado ou falta de fé aqueles que buscam tais recursos. Assim como você busca os recursos para curar uma gripe, um resfriado, esses recursos estão aí para serem utilizados. Porém, amados, o que nós temos que sondar no coração é a nossa dependência de Deus. Confiar no sobrenatural, confiar na intervenção de Deus, porque com certeza Ele é o mesmo que atuou no passado. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre será, sempre será. E nós precisamos clamar, buscar e confiar. Gosto muito do conselho de Davi a Salomão, fazendo uma finalização aqui, olhando para a responsabilidade que você, homem, tem diante de Deus. Vocês viram que eu coloquei o exemplo de José do Egito, de José, pai de Jesus, aqui na terra. Ele assumiu o seu papel como esposo e como pai. Como nós precisamos de homens que assumam o seu papel, que assumam a sua responsabilidade. Responsabilidade esta que passa por algumas atitudes que José também desenvolveu. Ele supriu as necessidades de Maria e Jesus. Ele protegeu, ele deu atenção e foi afetivo. Não sei se você já tinha parado para pensar naquele momento em que eles chegam em Belém e tem a notícia de que não tinha lugar para Jesus na hospedaria. Imagine você, homem, com sua esposa pronta para dar à luz, aquele barrigão, e aí não tem lugar onde colocar a sua esposa.
não tem uma Unimed para recorrer e ir no plantão, a Clinipam, ou nem mesmo o posto 24 horas. É UPA? É UPA? Unidade de Pronto Atendimento. E aí chega o camarada e diz, olha, aqui não tem lugar não, aqui não tem espaço. Mas tem ali um estábulo, ó, é o único lugar que está lá, na estalagem. E aí, mulher, como é que seria para você? Não, tem que ser na cama, que eu aperto o botão, ela sobe, desce e tal, e faz aquele negócio lá. Tem que ter a pele dural, né? Tem que ser com a hack, senão não vai poder ter filho. E aí, como é que ia ser, minha irmã? Eu dar a luz aí no meio dos animais, no meio da estrebaria? José teve trabalho, queridos. Ele teve que arrumar, ele teve que limpar o local. E ela não podia ajudar ele naquele momento, ela estava para dar luz. Ele teve que limpar o lugar, teve que tirar as fezes dos animais, trazer uma palha limpa, colocar ali, colocar uma coberta. Ele teve que preparar aquele local. E teve que ter muita fé, né? Vem Jesus, né? Chegou a hora. Quem cortou o cordão, misericórdia. Cordão umbilical. E aí nós vamos para uma questão teológica. Jesus, ele foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Ele tinha cordão umbilical? Adão tinha cordão umbilical? Deixa essas discussões teológicas para depois, tá bom? Mas, amados, eu quero só fazer-nos pensar sobre o seguinte: José teve trabalho, mas ele cuidou da esposa, ele cuidou do filho que nasceu, de um filho que não era dele. Ele recebeu, meus irmãos, a Jesus, um pai adotivo, como um filho adotivo. Parabéns àqueles que têm a alegria, a coragem de cuidar de crianças que não são suas biologicamente, mas que criam como se as fosse. E José teve esse privilégio, teve essa responsabilidade, ele cuidou, ele adaptou. Eu vejo, meus irmãos, José num homem que ele encontrou a solução para o problema. E sabe, homens, grande parte das crises relacionais e conjugais é porque nós, enquanto homens, temos dificuldade de encontrar algumas soluções para as nossas esposas. A começar pelo varal quebrado, a cordinha caída lá, a fechadura que tem que bater, você tem que dar a solução para esse negócio, gente. É dar a solução para todas as coisas, para a boa convivência, para estar presente. As mulheres precisam se sentir seguras. Será que Maria se sentiu segura junto com José? Com certeza. José foi um homem, um pai exemplar. Eu gosto muito do exemplo de José sobre essa perspectiva. Ele protegeu a sua família com a própria vida. Ele se antecipou, ele planejou, ele soube que Herodes estava tramando algo contra os recém-nascidos, e ele então construiu um processo e o conduziu então Jesus até Nazaré, a sua família até Nazaré. E é por isso que a profecia inclusive se cumpriu, porque Jesus é chamado Jesus de Nazaré. Vejam quantos exemplos nós temos na Bíblia, mas nós precisamos olhar e obedecer. E por fim, ao fato que eu fazia menção, ao conselho de Davi a Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Conselho para nossas vidas hoje, para os homens de hoje. Nós precisamos orar. Vocês, mulheres, as irmãs que se reúnem nas terças-feiras aqui para a oração, lembrem, acredito que já têm orado, mas lembrem de orar pelos homens da igreja, pelos maridos, pelos pais, pelos filhos. Eles precisam muito das orações. Nós precisamos muito das orações das nossas mulheres. A oração de uma mãe é uma coisa extraordinária.
sobre a vida dos seus filhos, assim como a oração de um pai. Finalizando, queridos, todo aquele aparato que Rebeca acabou construindo entre Esaú e Jacó foi para que eles recebessem a bênção de Isaque, a bênção do pai sobre o filho. Existe uma herança espiritual dos pais sobre os filhos. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. Se ela for negativa, como na história de muitos de nós, o exemplo espiritual dos pais, ou do pai ou da mãe, foi negativo, a Bíblia diz que quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós entregamos a nossa vida a Ele de forma integral, e Ele é o nosso Senhor, nós podemos crer que seremos e somos libertos do poder das trevas. É preciso romper com todo o mal que se constituiu no passado, e isso se faz reconhecendo, entregando a vida a Jesus Cristo e construindo um processo então de dependência de Deus para que sejamos purificados daquilo que não recebemos dos nossos pais. Agora, vamos olhar pelo aspecto positivo. É algo extraordinário nós podemos abençoar os nossos filhos. Pais que abençoam os seus filhos. Hoje nós vamos orar, já nós vamos orar pelos pais. Mas nós queremos, meus irmãos, que os pais orem pelos filhos, abençoando a vida de cada um deles, proferindo palavras de bênçãos, proferindo palavras de crescimento, de educação, de vitória, e não de maldição. Isaque abençoou a Jacó, considerando que era Esaú, mas aí fica para outra mensagem, esse fato, esse episódio, mas o que fica marcado é a bênção do pai sobre os filhos. Responsabilidade que você, homem, tem, e que você, mãe, também o tem. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção, porque de tudo isso que nós falamos, na relação nossa com Deus, hoje pela manhã eu mencionei um pouco sobre isso. Deus como Pai. Em breve você vai receber a revista Juntos da Convenção Batista Paranaense, que trouxe alguns artigos ali falando sobre paternidade. E um dos artigos é do pastor Edinaldo, lá da Igreja Batista Vila Nova, em Londrina. E ele teve um relacionamento muito ruim com seu pai. E ele escreve na perspectiva de como alguém que não teve o referencial de pai, como é que ele vê Deus como pai? E o que ele escreve e resume é o seguinte: aquilo que ele não teve no seu pai humano, ele encontrou em Deus. Porque Deus, ele está presente em todo o tempo. E como diz o salmista, ainda que seu pai ou sua mãe te desampararem, eu jamais te desampararei. Vamos colocar em pé? Dessa maneira nós podemos descansar. Descansar em Deus. Hoje, segundo domingo de agosto de 2014, alguns aqui já passaram da metade da sua vida, outros estão começando, potencialmente falando, porque você tenha 10 ou tenha 90, ninguém sabe o dia que vai ser chamado. Eu gostaria que nós pudéssemos descansar em Deus. São lutas, tribulações, decisões. Como pais, nós precisamos prover o que os nossos filhos precisam. Equivocadamente, alguns acham que eles precisam só de roupas, de tênis, de sapatos, de videogames, de computadores, de educação. E se esforçam para dar isso para os filhos e gostam de dizer: eu vou dar tudo aquilo que eu não tive. Mas o que nós precisamos dar para os nossos filhos, mais importante de qualquer bem material, é o exemplo de fé, de confiar e depender de Deus em toda circunstância, em toda situação. Vamos louvar ao Senhor
com o cântico Descansarei, e que nós possamos confiar no Pai eterno, no nosso Deus Criador, e depositar todo o nosso ser diante dele, confiar na sua providência, na sua provisão. Descansarei, pois sei que és Deus. Com os olhos fechados, em espírito de oração, cantamos que Deus, Ele está acima de todas as coisas, mesmo que o mar se levante, as circunstâncias sejam contrárias, nós podemos descansar no Senhor. Seu coração está firmado nele. Relacionamento com Deus, falar com Deus é algo real na sua vida? Ou é algo distante? Você ouve o pastor pregar, os irmãos falar, pessoas falarem sobre Deus, e esse negócio parece algo tão longe, tão distante. Deus quer estar presente na sua vida, quer se relacionar contigo como um pai se relaciona com seu filho. Não o pai falho, mas aquele pai que realmente faz o que precisa ser feito, que orienta, que cuida, que ampara, que corrige, que disciplina quando necessário. Com certeza nós podemos descansar no Senhor Deus e tê-lo como Pai, vermos na figura de Deus esse Pai protetor, provedor, que supre e estará conosco em todo o tempo. E como eu disse hoje pela manhã, deste relacionamento nós jamais devemos se tornar independentes.
Os filhos se tornam independentes num determinado momento da vida. Mas a nossa dependência de Deus como Pai, ela será permanente. E precisa ser assim. Por isso confie, descanse no Senhor. Coloque sua vida diante do altar de Deus. Você deseja, nesse momento, colocar a sua vida diante do Senhor em oração, dizendo: Deus, eu quero experimentar mais do teu cuidado como Pai, da tua provisão, da tua intervenção na minha história. Você deseja que isso aconteça? Gostaria de orar por você. Levante a sua mão. Que Deus abençoe. Amém, amém, amém. Que assim seja com todos nós. Cada dia, sempre, constantemente. Vamos orar? Hoje pela manhã eu pedi que as pessoas que gostariam de colocar diante de Deus uma necessidade, uma gratidão, em oração, coloque a sua mão sobre o seu coração. Não há nada mágico nisto, porque a bênção de Deus ela independe disso, mas nós estamos dizendo para o Senhor que queremos que Ele cuide do nosso coração. Inclusive Ele fala na sua palavra que nós devemos cuidar do coração, porque dele procede as fontes da vida. Espiritualmente falando, coloque a sua mente diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós mais uma vez oramos ao Senhor. Agora, como igreja tua, mais uma vez reunida, pedindo e clamando por todos que estão aqui nessa noite, ó Pai, e que necessitam descansar em Ti. As lutas, as tribulações, os pensamentos, aqueles momentos de crise que muitas vezes nem o cônjuge sabe, porque a gente se fecha, guarda para si alguns pensamentos, algumas falas, algumas ideias que passam na nossa cabeça, mas que o Senhor sabe, Deus. Ideias estas que não são corretas, são depressivas, nos levam, a Deus, a se fechar e a não receber, ó Deus, a cura que vem de Ti. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor promova, ó Deus, a cura na vida do Teu povo, ó Pai. A cura da alma, dos pensamentos, do coração, da mente, do físico. Também, ó Pai, nós clamamos, ó Deus, pela intervenção do Senhor sobre o nosso físico, nosso bem-estar, de um modo geral, Pai. A Tua bênção esteja sobre nós. Assim como o Senhor abençoou Abraão, Isaque, Jacó, homens abençoados, nós também queremos ser, ó Deus, pessoas abençoadas por Ti. Mas assim como eles, precisamos Te obedecer. Precisamos, ó Deus, cumprir e fazer a Tua vontade em nossa existência. Assim eu peço, Deus, clamando por todos que neste momento, ó Pai, se colocam diante de Ti nesta oração. E eu faço em nome de Jesus e para a glória e honra do Senhor, nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Ainda de pé, homem, vem aqui à frente, nós vamos orar pelos pais. Você que é pai, né? Os papais aqui, vem aqui à frente. E eles vão ser os primeiros a descer hoje, tá? Então as mulheres vão ficar aqui no salão de cultos, porque ali no salão social foi preparado algo lá para receber os pais, né? Para homenagear os pais, assim como as mães foram homenageadas, os pais hoje vão descer para também ser homenageados ali, pelo que ali foi preparado, né? Vamos orar por esses pais. Mais algum pai que não chegou? Clemente, chega aí, papai. Vamos orar? Quero pedir que uma mãe ore. Quem que é a mãe mais conhecedora dos homens pelo tempo de história? Irmã Marlene? Irmã Lourdes? Quem que é? Não sei. Hã? Está empatada? É. Então, como a senhora tem mais cabelo branco, irmã Marlene, então a senhora vai orar, tá bom? Por favor, irmã, nos dirija a Deus em oração, intercedendo a Deus pela vida desses pais, né? Alguns pais, quem que é o pai mais novo aqui? Ah, o Caetano. Quem que é o pai mais novo aí? Não, acho que não é Eduardo, não. Não é você não, meu amigo? Não é você não? Quantos anos está o
Seu menino? Então, 10 meses. Tem algum pai menos de 10 meses aí? É o nosso irmão aqui, ó. E o pai mais... Como é que a gente fala? Experiente? Quem que é o pai mais experiente aí? Será que é o Zé? Depois de 7 também, né, Zé? 7? 7, 7. Com certeza é o mais experiente, né? Vamos orar, meus irmãos. A irmã Marlene vai nos dirigir a Deus em oração. Que Deus abençoe você, meus irmãos, como pai, como homens dentro dos seus lares, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Eterno Deus e nosso Pai que está nos céus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Nós te louvamos, ó Senhor Deus, pela oportunidade e pelo privilégio de podermos chamar-te de Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido um Pai cuidadoso, um Pai que nos ama, que nos protege, que alivia, Senhor Deus, as nossas dores, que consola, ó Pai, os nossos corações. Mas aqui diante de Ti, ó Deus, está a Tua igreja, para te pedir, ó Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor abençoe a cada um desses irmãos, pais que estão aqui, ó Deus. Que o Senhor lhe conceda sabedoria para dirigir a sua família. Que o Senhor lhe conceda bênçãos, ó Deus, que eles possam transmitir aos filhos aquilo que eles aprenderam de Ti. Ó querido Deus, muito obrigada, Pai, porque nós podemos contar com a Tua ajuda. Podemos, ó Deus, falar contigo de uma forma tão direta, Senhor, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração. Obrigada por essa certeza que temos no nosso coração. Ó Deus, cuida de nós, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, dos nossos filhos, que eles possam ser filhos que honrem a seus pais, ó Deus. Fica conosco nessa noite e abençoe a cada um dos teus servos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos. As irmãs podem se assentar e os homens já podem descer lá para o salão social e assim todos também. As fotos da sala, né? Das salas ali das crianças, os novos móveis, que bênção, né? Já estão utilizando lá, já estão trabalhando lá com elas.